Fala, meus punheteiros de sigilo, vocês estão bonzinho? Esse mago que vos fala espera sincero e cordialmente que sim. Antes de mais nada, se você tá chegando agora, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, manda o vídeo para um amigo, uma amiga, aquela pessoa que gosta de conteúdo cultista, porque hoje o mago traz um causo bem especial para vocês. Segunda-feira é aquele dia que vocês gostam que o mago compartilha minhas experiências espirituais, né? Com vocês, eu sempre fico meio perdido. Gente, o que eu vou trazer? Porque eu sempre quero trazer alguma coisa que vocês ou não conhecem ou não ouviram. Tem uma galera me falando, mago, traz mais causo com Daimon tal, traz mais causo com anjo tal. Mas, gente, eu nem terminei toda a galera que eu já trabalhei ainda. É porque são anos. Gente, tô com quase 35 anos. E desses quase 35 anos cumprido aí, 34 anos e meio já, a minha vida quase inteira foi dedicada à espiritualidade. Então, assim, eu tenho mais amizade e conheço mais gente do lado de lá do que aqui na Terra. E não é brincadeira, é verdade mesmo. Então, por isso, tem muito caos pra contar, muito relato pra trazer, mas eu sempre fico perdido. Gente, e agora? Qual que eu trago? Aí eu vou lembrando, né, dos causos que vão chegando, da galera que vai testemunhando e tal. E hoje eu quero trazer pra vocês o caos com o anjo Alrectega. Ao menos eu o chamo assim, né? Tem gente que vai chamar de outro jeito, Alretequeregá, Alterrequeregá, cada um vai chamar de um jeito. Eu chamo de Alrectega, que é um dos anjos sêniores da tabela enoquiana do elemento terra. Então vamos lá. Sempre que eu vou falar sobre anjos das tabelas enoquianas, eu gosto de trazer um contexto para vocês que são leigos no assunto entenderem. Dentro da magia enoquiana, nós temos 3 tipos de prática mágica, né? Os anjos do zodíaco, que é os Aetirs, os anjos planetários, que é a heptarquia mística, e os anjos elementais, que nós vamos chamar de tabelas da união, que são anjos que governam e que reinam na Terra mesmo, né? Na Anima Mundi, o lar espiritual da Terra. Malhut no plano espiritual, né? Esses anjos se organizam em hierarquia, da mesma forma que em toda a tradição salomônica. Então nós vamos ter aqui um anjo-rei, o anjo sênior, arcanjo querúbico e os anjos menores, e depois os demônios. Essa é a escala hierárquica. Então, o rei é o que governa a bandeira e é um só. Os sêniores, eles seriam comparados numa mística cristã com os 24 anciões do Apocalipse. 24 sêniores distribuídos ao longo de toda a tabela, né? Os 24 anciões do Apocalipse seriam esses 24 sêniores, porque dentro da mística enoquiana existe uma mística atrelada ao livro dos selos, o livro do Apocalipse. Então, os anjos, eles não são chamados de sêniores da Terra. Isso veio posterior a John Dee, isso veio lá na Golden Dawn. John Dee chamava eles somente de sêniores, ou de anciãos mesmo, né? Os anjos anciões, ou os anjos sábios, os senhores da sabedoria, os detentores da sabedoria, que ficam diante do trono e do cordeiro, como no livro do Apocalipse. Os anjos menores, que nós vamos chamar de arcanjos e anjos menores, John Dee chama de anjos da cruz do Calvário, né? O que está acima da cruz é o querúbico, o arcanjo. O que está abaixo da cruz é o anjo menor. E ainda, se você quiser aprofundar e conspirar dentro dessa mística das tabelas da união, nós vamos ter a tábua Nalvage. A tábua Nalvage, que é uma tábua secreta criptografada lá dentro do Enoquiano, é uma tábua que vai dizer que os anjos menores habitam no reino da angústia, os anjos querúbicos no reino não sei do que, os sêniores em outro reino, o rei em outro reino, né? Para dizer um grau hierárquico em cada um desses reinos espirituais dentro da Terra. Então, entendido isso, quando o mago fala que contatou um anjo sênior, o mago está falando que contatou um ser de potência de sabedoria e vibração espiritual altíssima e que interfere nos conhecimentos da Terra de forma direta, na manutenção de tudo o que há. E aí veio o contato com o anjo Alrectega. Chamei por esse anjo por uma ocasião, na primeira vez que eu chamei. Confesso que não foi pra mim, foi pra uma cliente. E jogamos o tarô. E eu falei, vou jogar entre os anjos sêniores aqui pra ver o que dá, porque o meu tarô não estava mostrando nenhum resultado bom pra ela, com anjos menores, com outros anjos de outros elementos. E o que estava dando melhor era a Terra, mas ainda não estava convencido. Sabe quando você dá, deixa eu tentar com outro? Aí eu fui tentar com outro. Tentei com outro, tentei com outro, tentei com outro. E aí, Alrectega, caiu o sol, caiu 10 de moedas e tudo mais. Obviamente, essa pessoa queria o quê? Money, 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 money!
money. Ela queria dinheiro. E era um caso um tanto delicado, porque era uma empresária, né? Eu atendo bastante empresária, aliás, é o que eu mais atendo. E era uma empresária, ela tinha uma loja que já tinha uma filial, e ela não estava dando conta de administrar as duas lojas. Ela estava para fechar uma, não por falta de cliente, mas porque ela não estava dando conta de gerir o processo. E ela não tinha condições de pagar alguém num nível de cargo para administrar outra loja em tempo integral para ela. Então o que ela fazia era deixar funcionárias nas outras lojas, que não tinha nada a ver com a administração, só trabalhavam lá para ela, e ela ficava administrando uma e outra loja, uma e outra loja, uma e outra loja. E ela me procurou em desespero, porque ela não queria fechar, porque estava sendo lucrativo, mas ao mesmo tempo não tão lucrativo para ter condições de contratar alguém. Então ela queria que os anjos mobilizassem ou mais clientes ou alguém que aceitasse o que ela estava oferecendo para pagar. E aí eu fui fazer o ritual e caiu Al Rectegar, jogamos lá, tava difícil, era uma coisa muito específica. E aí foi interessante cair um anjo sênior, porque os anjos sêniores, eles não trazem apenas o vou fazer ou não vou fazer. Os anjos menores é muito por aí. Vou fazer, não vou fazer, beleza, tchau. É isso. Os anjos sêniores não, eles trazem uma profundidade, eles trazem uma sabedoria, eles trazem um conhecimento, geralmente, não todos. Tem os anjos do fogo, os sêniores do fogo, por exemplo, os 6 anjos lá do fogo, nossa senhora, eles não querem falar nada, mesmo sendo detentores da sabedoria. Aí eu chamei Al Rectegar pela primeira vez para cliente, falei que era a primeira vez, ela falou que não tinha problema, confiava no meu trabalho e vamos que vamos. Então vamos que vamos. Chegou lá, diante do anjo, sempre que eu chamo um anjo enoquiano, eu tenho uma sensação de desmaio. Não é que eu vou desmaiar, mas é uma sensação de... Sabe quando a sua pressão baixa? Quem já teve pressão baixa sabe como é. Quando a sua pressão baixa, você tem aquela tontura. É exatamente isso toda vez que eu contato esses seres. Pode ser o anjo menor ou o supremo, é sempre essa sensação de tô indo embora. E aí, né, chamei o anjo, ele apareceu. Quando ele apareceu, eu achei muito bonita a visão dele, ao mesmo tempo diferente, diferenciada. Antes dele assumir uma forma, uma roupagem mais humana, como que eu posso explicar? Ele era meio abstrato, mas não tão abstrato assim. Ele tinha corpo humanoide, roupas sacerdotais, como de um, sei lá, de um sacerdote grego, alguma coisa assim, e ele tinha o corpo dele todo feito de cristal, e não era só feito de cristal, como se fosse um diamante, a pele dele sendo translúcida, não, era como se fosse cristais, pontas de cristais, sabe? Que saíam para todos os lados, assim, nos braços, mas dava para perceber mãos, mesmo sendo pontas de cristais, na cabeça e nos pés. Então todo o corpo dele era de cristal mesmo, de pedra. E era variedade de pedra. Eu reconheci âmbar, reconheci ametista, reconheci quartzo de tudo quanto é cor, reconheci ônix, reconheci hematita, reconheci tudo quanto é pedra tinha nele ali. E na cabeça ele tinha uma espécie de coroa, cocar, sei lá, coroa feita de pontas de cristais de diversas cores ali. Al Rectegar se apresentou para mim. Eu, obviamente, já que estou ali, quero saber o que você faz, né? O que você faz? Qual é a sua função no cosmos? E aí, Al Rectegar, claro, eu não posso falar tudo, né, gente, porque tem toda a questão da gnose, mas basicamente o que ele me disse é que ele é o senhor da cristalização das formas. E aí eu falei, nossa, cristalização das formas, que coisa bonita, né? E aí ele disse que ele pega toda a energia que vem dos astros e traz para dentro da Terra. Olha que louco. Ele traz essa energia para dentro da Terra e daí formam-se as pedras preciosas, os nossos cristais e tudo mais. Então, basicamente, o que ele estava me explicando é que a energia dos sais, do mar, de tudo quanto é coisa que existe na natureza e acima da natureza, nos astros, chega na Terra, entra na Terra, influencia a Terra e ela vai descendo. Pelo que ele mostrava na visão, era como se fossem camadas energéticas de raio astral bem sutis que fossem descendo, descendo, e quando entrava na Terra pela força da gravidade, iam caindo até o solo. Chegava no solo, você acha que para no solo? Vai descendo até o centro da Terra e do centro da Terra volta. E aí ele foi dando uma explicação de que os anjos, isso aqui é gnose pessoal, tá? Não é que isso é uma verdade de fé ou um dogma, mas na mística eles me revelaram assim. Os senhores do fogo colaboram com a manutenção do trabalho no núcleo da Terra, eles colaboram com a crosta terrestre e os da água e os do ar, o que está acima, o que está mais afora, né? O da terra e o do fogo trabalhariam dentro das camadas da Terra e os outros dois
fora, mas ainda dentro da Terra. Muito doida a explicação que ele me deu e me fez ter uma cosmovisão do sistema enoquiano de um jeito que eu falei, caramba, que muito doido como os anjos trabalham, né? E aí ele falou que o trabalho dele, em particular dele e dos seus anjos subordinados, era cristalizar energias em um processo que para nós humanos levariam eras inteiras, centenas de anos, milhares de anos para cristalizar energia. E aí foi muito doido. Ele falou, saia da visão agora que eu vou te mostrar uma coisa muito prática da minha função. E aí eu saí e tomei um certo susto, porque ele meio que me expulsou. No Scrying, eu entro na bola de cristal em projeção, né? E aí ele me expulsou, eu voltei pro meu corpo com tudo, fiquei baqueado assim. Aí tô olhando pra esfera e ele fala, passe a mão na esfera. E ele pediu pra eu, a bola de cristal onde ele estava manifestado, né? Pediu pra eu começar a passar a mão, e aí ele pediu pra eu vibrar algo enoquiano, que eu não vou falar aqui, como eu disse, não posso. E eu comecei a vibrar, eu comecei a sentir uma espécie de choque na minha mão. Não é choque, é... Sabe quando você sente a energia, mas de forma estática? Quando você tira uma roupa, ela tem uma energia estática, e você sente aquele choque passando pela mão? Era como se fosse isso. E eu comecei a sentir aquilo. E aí ele falou que isso era energia natural que a esfera emanava, pelo processo de todo o trabalho geológico feito pela própria Terra. E aí ele disse que ele era essa Terra fazendo esse trabalho. Foi tão bonito, gente, foi tão palpável o que ele estava querendo me mostrar, que eu entendi na hora. E aí eu falei, caramba, e eu comecei a alisar aquilo, e conforme eu ia alisando e entrando em gnose, voltei pra visão. Voltei pra visão alisando. Eu sabia que eu tava alisando o negócio, que não tava parando de alisar, mas eu tava lá dentro vendo, na esfera ali, né? Voltei pra visão, estamos nós diante do reino dele, que é basicamente uma caverna de cristal pra todo quanto é lado, cristal de um lado, cristal do outro lado, eu debaixo da terra lá com ele, e aí eu fui pra intenção, né? Ele me explicou tudo o que ele faz, tudo o que ele deixa de fazer, me ensinou alguns truques especiais pra usar em magia com técnicas de cristalização, que eu achei... Basicamente o que ele me ensinou, se eu posso falar por cima, foi que magias herméticas, no sentido de trancar algo num pote, funcionam com esse mesmo processo que ele trabalha. Então eu não posso falar muito mais, eu ia falar demais. Mas o que ele estava falando é que o processo é o mesmo, né? Quando você vai fazer, por exemplo, um Haunei Jar, a explicação energética por detrás é um processo muito próximo da absorção que faz por debaixo da terra. Tem que ser algo hermético, algo fechado. E esse algo fechado vai condensando energia ao ponto dela cristalizar numa forma. E isso foi uma explicação que nenhum livro de magia tinha me dado e que foi fantástico para eu compreender melhor um tipo de prática espiritual que a gente realiza e agora, a partir desse contato que eu tive, fazê-la da melhor forma possível, né? Então foi bem interessante a experiência e o aprendizado e eu nunca esqueci porque foi muito marcante, né? E bom, aí eu apresentei a intenção da pessoa e a Al-Rektega falou, bom, já que eu te ensinei uma prática, você irá fazer exatamente o que eu te ensinei. E aí ele me pediu para providenciar um pote de feixe hermético. Para quem não sabe o que é pote de feixe hermético, é aqueles potes que tem uma vedação que impede de entrar oxigênio dentro, né? Ele fica totalmente fechado, selado de forma hermética, não entra oxigênio. E aí ele pediu para eu colocar um cristal específico, não sei o que, me passou toda uma mandinga lá para fazer. E aí eu fiz o que ele mandou, claro, não foi na hora, foi depois, e ele falou que eu tinha que fazer a chamada enoquiana dentro do pote, e aí eu não posso falar mais porque eu tô falando demais, mas ele me passou umas técnicas a serem feitas ali e fechar hermeticamente e todo santo dia fazer um procedimento para cliente. Olha, se eu soubesse, eu teria cobrado não sei quantos reais a mais, porque eu já não tenho tempo para nada, quem dirá para ficar todo dia alimentando um negócio com energia. Mas tive que fazer, né? Me comprometi a fazer, tive que fazer. E aí, ele me pediu para fazer o procedimento lá dessa espécie de Haunei Jar, né? Ele me pediu para fazer isso por aproximadamente 3 meses, tá? E eu fiz por aproximadamente 3 meses. No final, eu chamei ele e falei, olha, eu não vou fazer mais isso, porque a cliente não me deu retorno, eu já tinha chamado ela para perguntar se estava dando certo, porque eu não aguentava mais todo dia ter que ficar lá imantando coisa para cliente, e ela não me trazer nenhuma resposta, nem nada. E aí eu falei pro anjo, olha, desculpa, mas meu sacerdócio é muito corrido, eu não vou. E ele falou, não, só deixa. Não abre o pote, deixa ele fechado, num canto, coloca meu celular, e é isso.
Aí eu escrevi com caneta permanente ao redor do vidro o nome dele, tudo bonitinho como ele tinha falado, e deixei, não mexi mais, deixei num lugar escuro como ele tinha pedido. Acho que passou mais uns 2, 3 meses, acho que não chegou a isso não, acho que foi 1 mês e meio, 2 meses. A cliente me procurou, agradecendo, pelo amor de Deus, que ela não estava tendo nem tempo de me responder as minhas mensagens, e que o anjo ajudou ela, e que apareceu uma pessoa que aceitou trabalhar com ela pelo que ela podia pagar, e que as coisas se estabilizaram, e além disso estava vindo muito cliente, e ela estava para abrir uma 3ª loja, filial dela lá. Você acredita? Deu muito bom, deu muito bom. Eu confesso que depois disso eu trabalhei com Al-Rektega mais 2 vezes, e as 2 vezes teve que fazer um procedimento chato de alimentar coisa, né? Porque é a forma como ele trabalha. Então, como ele trabalha dessa forma, eu respeito a forma que ele trabalha, e já sabendo disso, já vou com os instrumentos mais ou menos que ele vai pedir ali, que eu já sei, né? E das 3, 2 eu obtive resultado, todas foram para prosperidade, claro, e das 3, 2 me deram resultado positivo. Essa empresária que conseguiu, aparentemente, abrir até uma nova loja, e conseguiu administrar tudo, né? Isso que é o mais interessante, porque ela precisava de sabedoria para gerir tudo também, e deu certo. Atuou tanto na esfera mental dela quanto na esfera de prosperidade. E também o outro caso, esse outro caso também era para uma mulher, mas era uma mulher que queria mudar de emprego. Ela estava numa área e ela queria mudar para outra área. Ela estava mandando currículo, estava fazendo a parte dela, obviamente, né? Porque magia não é mágica. E fazendo a parte dela, nenhuma oportunidade vinha. E aí ele me deu um outro tipo de magia de feixe hermético para fazer, eu fiz, e ela me contou, né, depois, e esse foi rápido, esse foi mais ou menos em 1 mês e meio o processo todo, ela me contou que ela conseguiu uma nova vaga, fez a entrevista e ia mudar de emprego. E ela falou que ela não ia ganhar tão mais, não era nada muito expoente, mas ela precisava mudar de áreas porque estava sendo perseguida no trabalho anterior, por questão de chefe e afins. Então foi muito, muito bacana a experiência que a gente pôde ter ali, essa troca. Al-Rektega é o anjo sênior que trabalha com essa questão da manutenção e da cristalização das pedras preciosas. Quando você lê em um grimório, já aproveitando para deixar esse ensinamento para vocês, quando vocês leem num grimório que tal anjo ou tal entidade sabe das pedras preciosas, trabalha com as pedras preciosas, em outras palavras, é uma entidade que trabalha com prosperidade, tá? Porque na época medieval ou na época renascentista, onde tinha muitos tesouros enterrados e não existia muito banco, as pessoas literalmente usavam entidades para ditar um mapa aonde estava um tesouro enterrado. E supostamente, eu não sei porque eu não sou dessa época, mas supostamente a entidade realmente mostrava onde tinha um tesouro enterrado, e as pessoas iam desenterrar esse tesouro, né? Então é por isso. E aí, desenterrando o tesouro, ficavam com dinheiro e tinham prosperidade. Então a ideia vem disso, mas nos tempos atuais, onde o concreto invadiu tudo e a gente não tem tantos tesouros assim fácil para achar, que tem um valor inestimável e tal, nós trabalhamos prosperidade com essa dinâmica simbólica de pedra preciosa. Quando Al-Rektega fala que ele cristaliza energias para transformá-las em pedras preciosas, ele está dizendo que ele pega a energia do universo inteiro para trabalhar prosperidade. Só que isso pode ser relativamente lento. Por quê? O processo de cristalização, como o próprio anjo me disse, não é um processo rápido, é um processo relativamente demorado. Então, eu não aconselharia o uso desse anjo talvez para causas urgentes, sabe? Assim, falando por intuição, se o tarô disser outra coisa, beleza. Mas falando por intuição, eu usaria esse anjo para quando a gente quer uma mudança de caminho, para quando a gente quer um emprego novo, mas está de boa com o nosso, ou quando queremos uma promoção, mas temos um sustento ali, sabe? Nesses casos, sim. Mas, ainda que, né, eu tô falando isso pelo processo que o anjo me disse, mas a ação dele, 1 mês e meio, 3 meses, 4 meses, 5 meses, é pouquíssimo tempo, né? Tempo de prazo longo que nós falamos dentro de uma prática espiritual mágica é de 8 meses para frente, né? Isso é considerado prazo de longo prazo. Então, Al-Rektega, por mais que ele fala que o trabalho dele é mais lento por cristalizar as formas, não me pareceu tão lento assim, não. Mas, de todo modo, eu não vou recomendá-lo para trabalhos de urgência, sabe? Porque talvez essa urgência toda não venha. Então a gente nunca sabe como vai ser a ação da entidade, mas dado que a forma de trabalho dele, pelo que ele explicou, é condensar formas,
me parece, sabe, tenha um pé atrás ali, tenha cautela, se for algo que você quer para ontem, e geralmente quem procura prosperidade procura para ontem, né? Mas ainda assim é uma via de se trabalhar, mas eu queria compartilhar sobretudo os ensinamentos que ele trouxe, sabe? Toda vez que eu contatei esse anjo, ele trouxe ensinamentos de sabedoria muito práticas, muito faz isso que se obtém esse resultado. Minha função é essa e você pode replicar isso desse jeito. Foi basicamente isso que ele me ensinou. E eu achei muito bacana compartilhar o que eu pude, né, dessa experiência com vocês. E é isso, gente. Então, hoje um vídeo curto apenas trazendo um relato da minha experiência com Alrectega, que é um anjo que trabalha a cristalização das formas. E agora a agendinha do mago, né? Se você está vendo esse vídeo quando ele saiu, nós vamos ter, nesse mês de dezembro, rito coletivo de final de ano. É um rito poderoso, as vagas já estão abertas, corre para garantir a sua, porque costuma esgotar. Esse e o do próximo mês são ritos que esgotam rápido, então garante sua vaga para não ficar de fora. É um rito onde nós vamos transmutar tudo de ruim que a gente viveu em coisas boas. E aí você pode ou canalizar isso de uma forma geral, coisas boas, ou para alguma área. Que tudo que eu vivi de ruim nesse ano se transmute em dinheiro para mim no ano que vem, por exemplo. Se tudo que eu vivi de ruim nesse ano se transmute em amor para mim no ano que vem, por exemplo. Em espiritualidade para mim no ano que vem, por exemplo. Você pode transmutar de forma direcionada ou de forma geral, tá? Vai ser no final do mês agora, em dezembro. Eu não estou com a data exata de cabeça, mas o meu editor vai pôr aqui para vocês o bannerzinho, né, do ritual que tá lá no meu Instagram. Inclusive, se você não segue o Mago, segue lá, @monge_mago no Instagram, porque é por lá que essas informações saem. Rito do mês, quando abrir vaga de mentoria, quando tem óleo mágico e pó mágico disponível. Fique atento, porque é lá pelo Instagram que todas essas informações são passadas para vocês. Tá bom, gente? A agenda do Mago, ela tá para janeiro, então se você quer fazer alguma leitura com o Mago, saiba que vai ter que esperar um pouquinho aí, né? A agenda de fim do ano do Mago deu uma transbordada, mas já tá voltando aos eixos normal, e a agenda tá para janeiro, tá bom, gente? No mais, fiquem bem, acredita na magia que existe dentro de vocês e falou!